Instalação de pontos de verificação de passaporte no desembarque de aeroportos. Este artigo apresenta e analisa modelos simulados de pontos de inspeção de passaportes no desembarque de aeroportos no Brasil. Foram diferenciados passageiros nacionais e estrangeiros, tempo de verificação de cada tipo de passageiro e a aplicação de verificação manual e de verificação automática de passaportes com chip. O processo foi simulado para verificar o custo de aplicar a verificação automática de passaportes chipados, como quanto à provável efetividade do tipo de verificação na ocupação dos espaços do lado A de aeroportos internacionais brasileiros. Um aeroporto é um equipamento urbano complexo. Ele é um sistema de sistemas e tem vários tipos de restrições aplicadas ao funcionamento desses sistemas e subsistemas, incluindo restrições legais e de engenharia. Entre as várias formas de tratamento, aproveitamento e estudo de aeroportos, a classificação ar-terra divide o aeroporto em duas fatias, o lado ar e o lado terra, cada uma com suas peculiaridades em relação a serviços e níveis de segurança exigidos. O lado terra, na prática, é um lado contaminado que tem o contato direto com o mundo exterior. Envolve a parte dos shoppings, áreas de alimentação, estacionamentos e check-in dos aeroportos e terminais. Além disso, o lado terra não tem muitas limitações de espaço, uma vez que pode incluir áreas sem muita despesa, sem necessidade de muros ou de medidas excepcionais de segurança. O lado ar é um lado estéril, sendo ele próprio dividido em outras áreas ainda mais trabalhadas e seguras. Tem medidas físicas de segurança que o isolam de contaminações externas, usando revistas, raio-x e scanners, além de muros, cercas e outras limitações. O lado A de aeroporto envolve tanto a pista de pouso, as pistas de táxi, as plataformas de estacionamento e manutenção de aeronaves, como as grandes áreas de terminais e hangares. Mesmo nessas áreas, há proteção física e seguranças e câmeras que têm por finalidade impedir tanto o acesso de pessoas e materiais não identificados, como a saída dessas pessoas e materiais da área segura. A área de atenção para a simulação neste trabalho é uma área extremamente controlada dentro do lado ar, que é o desembarque de passageiros do exterior, sendo conduzidos para a verificação de passaportes. Essa é uma fase do desembarque bastante crítica, uma vez que os passageiros não devem ter contato com pessoas não inspecionadas ou com áreas não seguras até que sua identidade e nacionalidade sejam confirmadas para admissão ao país de chegada, mesmo em casos onde o passageiro está em trânsito e não desembarcará. Por ser uma área de níveis de segurança muito altos, somente pode ser acessada quando há espaço suficiente e este espaço dentro de terminais é bastante limitado, pois concorre com áreas de convivência, alfândega, bagagem e outros pontos que sempre devem ser considerados em projetos de aeroportos internacionais. Quando uma área de espera para a verificação de passaportes de passageiros fica lotada, não é mais possível desembarcar passageiros de aeronaves. Quando não desembarcam passageiros de aeronaves, posições de passarelas e de estacionamento de aeronaves ficam ocupadas por mais tempo. Em uma situação extrema, é possível que seja necessário alternar um voo para um outro aeroporto internacional para o desembarque de passageiros. Lembrando que a condição de aeroporto internacional envolve bem mais do que a de aeroportos domésticos, não há no Brasil ou em outros países muitas cidades que contem com mais de um aeroporto internacional. As despesas para os aeroportos, passageiros e empresas sempre aumentam muito, inviabilizando o transporte aéreo. A hipótese de alternar um voo por problemas na admissão de passageiros deve ser evitada. O modelo busca representar as várias condições de contorno de processamento de passageiros e comparar com uma solução relativamente nova empregada atualmente, iniciando pelo aeroporto de Guarulhos, que é o processamento eletrônico de passaporte. Os primeiros e-gates foram instalados em janeiro de 2015 e se tornaram padrão naquele aeroporto até o final daquele ano. Desde 2011, o Brasil vem substituindo o modelo normal de passaportes por passaporte com certificação ICAO, trazendo um chip com informações de segurança sobre o portador. Este chip já é empregado há alguns anos no exterior e acelera o processamento de passageiros, elevando o nível de segurança da identificação. Dessa forma, hoje, o passageiro brasileiro conta com atendimento eletrônico, enquanto que o passageiro estrangeiro desembarcado aqui, não. O processamento de todo estrangeiro ainda é feito de maneira manual, sendo necessária a assinatura de acordos internacionais para a instalação do processamento eletrônico de passageiros estrangeiros.
Por política da Polícia Federal, espelhada nos procedimentos em vários aeroportos do mundo, o atendimento automático de passageiros brasileiros apresenta uma taxa de recusa, ou seja, sempre alguns passageiros brasileiros são sorteados para passarem pelo controle manual após terem se apresentado ao controle automático. Na metodologia empregada para essa simulação, foram especificados alguns dados de contorno. Uma janela de escala de voos de 6 horas foi aplicada, entre 8 da manhã e 2 da tarde, com intervalo constante de 15 minutos entre as chegadas de aeronaves. Somente um tipo de aeronave foi considerado, o 737-700, com cerca de 150 passageiros de lotação máxima. A taxa de passageiros por voo é constante, sendo que a cada 5 brasileiros há um estrangeiro. A taxa de ocupação de aeronaves é uma função triangular, com média de 105 passageiros e 45 passageiros de desvio. A taxa de recusa de passageiros no atendimento automático é de 30%. Foram estabelecidas distribuições uniformes de tempo de atendimento em cada tipo de posto. Assim, no totem eletrônico, a média é de 30 segundos com desvio de 15 segundos. No atendimento manual de passageiros brasileiros, a média é de 180 segundos com desvio de 30 segundos. E no atendimento de passageiros estrangeiros, a média de tempo de atendimento é de 300 segundos com 30 segundos de desvio. Os valores foram tirados da matéria de jornal da Associação Nacional de Empresas Administradoras de Aeroportos e pela medição direta dos atendentes de passageiros estrangeiros. Foi estipulado, por fim, que no cenário simulado o limite máximo de passageiros na área de espera do terminal será de 1.000 passageiros. Inicialmente foi definido um modelo considerado original, usando parâmetros de atendimento manual de brasileiros e estrangeiros, e o tempo médio de espera máximo de 15 minutos. Depois dessa definição do estado original, foram desenvolvidos vários outros modelos simulados dentro dos mesmos parâmetros, para decidir como seria o modelo usando os terminais automáticos. Inicialmente foi determinada então a rodada 000 do problema, ou seja, a situação inicial do terminal somente com atendimento manual. A figura 1 mostra uma simulação de como era organizado o terminal inicialmente, com uso exclusivo de atendentes manuais. Foram necessários nessa simulação inicial 18 postos de atendimento manual de brasileiros para que se pudesse chegar a um tempo médio de atendimento de 891 segundos, ou pouco menos de 15 minutos, na fila de brasileiros, e cerca de 873 segundos, ou pouco menos de 15 minutos, para os estrangeiros, sendo atendidos por 6 atendentes manuais. Outras quantidades de pessoal de atendimento foram simuladas em modelos derivados deste utilizado, porém qualquer alteração resultava principalmente em não conformidade em relação ao tempo máximo de espera de cada passageiro, em média. Assim, o estado original usa uma equipe de 24 profissionais por turno, atuando em 18 posições de atendimento para brasileiros e 6 posições de atendimento para estrangeiros. A soma das duas filas de passageiros brasileiros e estrangeiros é o que dá a possibilidade de verificarmos qual é a ocupação real do espaço de passageiros. Outras quantidades similares. Um segundo filme mostra agora como é o atendimento, focando principalmente no atendimento aos passageiros estrangeiros, em que a fila cresce e diminui, mas nunca chega a passar o máximo definido dentro da área do terminal. É importante ressaltar que esse vídeo foi dividido em duas partes, porque a limitação do tipo do software só permite 30 elementos. Com a quantidade de atendentes necessária, de 24, e todos os outros elementos, chegávamos exatamente a 31 elementos. E uma vez que as filas são completamente independentes, as filas de brasileiros e estrangeiros, cada vídeo mostra um lado da fila sendo executado. A figura 2 ilustra a evolução do tempo médio de espera em cada fila ao longo do período simulado.
A média de espera não passa dos 15 minutos em nenhum momento do observado, apesar de tender a superar esse limite ao final das 6 horas do período. A figura 3 mostra como a lotação da área de espera se modifica. Pensando que o total de passageiros deste modelo não passa dos 400 ao mesmo tempo, o parâmetro de um espaço para 1.000 passageiros poderia até mesmo ser revisto. Nos resultados do estado final, utilizando o e-gate, buscou-se manter os tempos de espera médios próximos ao da situação original e abaixo do requisito de 15 minutos. Para tanto, foram alocados os mesmos 6 atendentes para os passageiros estrangeiros. Foram instalados 4 e-gates e alocados 5 atendentes para os passageiros brasileiros. Evidentemente, o tempo de espera dos estrangeiros manteve-se o mesmo, de 873 segundos. Porém, para os passageiros brasileiros, nota-se que passam a ter 2 filas. Uma em que a média do tempo de espera de passageiros fica em 404 segundos, e a outra em que o tempo de e a segunda, aguardando a inspeção manual, em que o tempo de espera média é de 656 segundos. Assim, esses últimos brasileiros precisarão passar 1.060 segundos na fila. Porém, na média, os 83% de passageiros brasileiros passarão 600 segundos na fila, ou seja, 10 minutos. O novo sistema passa a ter 3 filas. Uma para os brasileiros recém-desembarcados, uma para os estrangeiros e outra para os brasileiros que precisam passar pelo atendimento manual após serem recusados no sistema eletrônico. 30% do total de passageiros desembarcados é obrigado a passar também pelo atendimento manual. O esquema, envolvendo agora menos da metade de atendentes em cada turno, um total de 11 atendentes, atendeu ao tempo médio máximo de espera em filas, usando somente 4 portais eletrônicos que garantem o fluxo total de passageiros sem exceder o tempo máximo requerido. No caso, o tamanho total das filas sequer chegou a 300 pessoas, no pico, por volta do meio-dia, podendo significar uma liberação de espaço para a prática comercial do terminal. Fica clara a potencialidade de redução de trabalho manual advinda pela adoção de portais eletrônicos, sem prejuízo da segurança das fronteiras. De um salário médio de R$ 4.000, com uma despesa total para o terminal, incluindo os encargos, de cerca de R$ 8.000 por mês, a despesa média anual de um terminal de 24 atendentes chegava a R$ 2.304.000. Em comparação com a possibilidade de redução para o emprego de 11 atendentes, a despesa média anual caía para R$ 1.056.000, numa economia anual de R$ 1.248.000. Esta economia seria baseada no emprego de somente 4 portais eletrônicos. De acordo com a notícia do G1, de 25 de setembro de 2014, a operadora do terminal havia gastado cerca de $500 mil por portal eletrônico, de forma que o custo dos terminais no modelo seria por volta de $2 milhões, o que, em câmbio da época, significava cerca de R$ 6.400.000. Caso se pretendesse o retorno econômico em um ano, o custo máximo de cada portal eletrônico deveria ser de R$ 336 mil, bastante abaixo do efetivamente negociado na época. O retorno esperado, baseado nos dados disponíveis, levaria pouco mais do que 5 anos, desprezados os efeitos financeiros da imobilização de capital nos novos equipamentos. Obrigado, graças e thank you.